Shalom! Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 2 do livro de Juízes. Hoje é uma homenagem à Universidade da Vida, que é um curso incrível da sua área espiritual, que se você puder ouvir falar, vá lá, se inscreva e faça, porque é o primeiro passo para você começar a investir na sua vida espiritual. Então aqui, ó, Universidade da Vida. Que eu e você possamos entrar nessa universidade, que a gente possa concluir e continuar, porque é uma universidade da vida, a gente precisa dar prosseguimento. Amém? Bom, capítulo 2 do livro de Juízes, antes a gente precisa orar. Então vamos convidar o Espírito Santo para esse momento. Querido amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo em nossa casa, em nosso lar, em nosso matrimônio. Espírito Santo, Te faz presente em nome de Jesus, ministra nosso coração, nos ajuda a ter entendimento da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, que a gente não leia por ler a Bíblia, que a gente possa ter um entendimento real, nos traga revelação em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a ser mulheres mais espirituais, a ter discernimento em tudo que fizermos, Pai, no nosso dia a dia, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2 do livro de Juízes. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. E eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Boquim. Escorpiões, é isso? Deixa eu ver aqui, Boquim, bem, não. Boquim significa pranteadores. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então a gente viu esse primeiro ponto, né? O anjo do Senhor em Boquim, que é o lugar dos pranteadores. Um anjo veio para trazer um sermão, para chamar o povo de Israel para a chincha, para fazer eles acordarem. Vocês viram o que vocês fizeram? Vocês não expulsaram o povo, como eu disse, que tinham que expulsar. Agora eles serão armadilhas, mulheres serão armadilha para vocês, os deuses serão armadilhas, vocês vão se misturar, vocês vão cultuar, vocês vão adorar. Eu não vou tirar eles do meio de vocês. E agora é com vocês. E ali o povo, eles tiveram a oportunidade de dizer: meu Deus, o que fizemos? E ali meio que veio, sabe, à tona o que eles tinham feito. E ali eles prantearam, choraram, né? Vamos seguir aqui. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. E o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado na terra de sua herança, em Timna-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunido seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Você sabe que a nova geração que tem surgido agora, né, chamada geração Y, é um perigo em relação a isso, porque é como se banalizasse a palavra do Senhor, é como se banalizasse o relacionamento com Deus. E aí eles têm feito tantas coisas banais e têm dado valor a isso, sabe? E isso é muito perigoso. Eu e você, nós precisamos estar aqui aliançadas com a palavra do Senhor, ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Ele, ter experiências com Ele, para que justamente a gente não se deixe levar por essa geração Y, que é um McDonald's, é tudo muito rápido, é um fast food, são coisas banais, coisas passageiras, ideias, muita guerra ideológica. Então a gente tem que ter cuidado com essa nova geração aqui. E essa nova geração de Israel, que foi depois da galera de Josué, também estava perigosa, porque eles não tinham o relacionamento que o povo tinha antes. Eles não tinham visto o que o povo viu antes. Eles não passaram as experiências que o povo passou. Então, podem cair no esquecimento e aí se misturar, e aí adorar outros deuses. E esse foi um grande problema, né? Uma pedra de tropeço. Vamos seguir aqui para a gente ver.
Cadê? Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Ok, a gente já viu. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Aconteceu exatamente o que Deus pediu que não acontecesse, que avisou várias vezes: não se misturem, sabe? Ensine, medite nessa lei dia e noite, ensine para os seus filhos, vá lá, faça o que eu estou dizendo, não se misture com eles, porque vai cair grande desgraça sobre a sua vida. Quando eu começar a adorar outros deuses, você vai perder tudo que você tem, sabe? Você vai ser escravo de novo. Então Deus avisou tanto, o anjo veio aqui, prestou um sermão para eles, e ainda assim a gente está vendo isso acontecer ainda nos nossos dias, né? Versículo 16, a gente viu que eles se angustiaram, que eles clamaram, né? Que eles estavam ali pedindo ajuda. Então o Senhor levantou juízes também conhecidos, cadê? Juízes ou líderes. Então Deus levantou juízes, né? Líderes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Você sabe que essa palavra, quando fala assim, se prostituíram com outros deuses, a prostituição é para Deus como se fosse um adultério. Porque você ama a Deus de todo o seu coração, você adora a Deus, você sabe, tá ali, você é a noiva de Cristo, mas quando você se desvia, você está adulterando. E no casamento, o adultério também, né? O adultério ali é como se fosse uma prostituição. Às vezes você não tem um contato físico com alguém, mas você deseja, você imagina, você planeja tudo na mente. É um adultério, é uma prostituição. Então é por isso que a gente usa essa palavra, né? Assim, para não se prostituir, para não, sabe, dar vazão a outras coisas. Então Deus, ele usa aqui também como casamento, um relacionamento, sabe? A prostituição, o adultério. Cadê? A gente estava falando da prostituição. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e os mandamentos do Senhor. Uma coisa que, para mim, para você ficar muito clara, a gente precisa ensinar as nossas crianças. A gente precisa falar do que aconteceu, das experiências com Deus, do nosso próprio testemunho e de quem é Deus, para justamente não acontecer isso, para não se prostituírem com outros deuses, para não se desviarem, para não adorarem outros deuses, né? Versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então Deus, ele ouvia, né, a opressão, ele via a opressão, como o inimigo oprimia o povo de Israel e como eles ali gemiam de dor. E ali Deus levantava juízes, líderes para estar ali à frente de Israel, para lutar, para guerrear, para vencer, né? Versículo 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando. Você sabe uma coisa importante? Já está acabando. Mas algo importante aqui é sobre a mentoria, sobre a liderança. Quem você está ouvindo? Quem está liderando você? Que voz que você ouve? De repente é líder de célula, sabe? É pastor, sabe, igreja, eu não sei. Quem é o seu mentor? O seu mentor espiritual é muito importante. Porque aqui fala que quando Deus levantava líderes, ali o povo estava legal, mas quando o líder morria, o povo se desviava. Então, como é importante que eu e você, a gente tenha uma mentoria, que a gente não se agarre nisso, porque eles não são deuses.
em nossas vidas. Jesus morreu na cruz, não foi um líder ali não. Foi Jesus que morreu na cruz e é por ele e para ele que a gente faz todas as coisas. A gente tem que olhar para Jesus, mas é importante estarmos ali debaixo de uma autoridade, debaixo de uma hierarquia, debaixo de oração, de jejuns, de pessoas que nos cubram em oração. Um mentor é extremamente importante. Eu, no caso, eu tenho minha líder de célula, né? A minha líder G12, que é Patrícia, ela tem a líder dela, são os apóstolos Milton e Yara, né, da primeira igreja. Eles têm o pastor César e a pastora Cláudia Castelhanos. Então, assim, como é importante a gente ter mentoria, principalmente espirituais. A gente tem que ter em todas as áreas, seja de saúde, né, os médicos, nutricionistas, educadores físicos, seja na área financeira, a gente tem mentor que nos ensine o caminho correto das finanças, da administração, sabe, nos relacionamentos, os sentimentos, a sexualidade. Agora eu vou te dizer que a área espiritual é extremamente importante. Esteja debaixo de uma liderança, ouça o que seu pastor, seu líder fala, obedeça à voz do Senhor que vem através dos líderes. É importante. Amém? Vamos seguir aqui, está acabando esse capítulo. Estava falando culto e adorava, cadê? Deixa eu pegar esse último versículo. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. E por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram seus antepassados. E o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Então esse capítulo 2... o anjo chegou, chamou o povo na chincha, viu como o povo estava obstinado, rebelde, como eles estavam adorando Baalins, né? Deus ouviu os gemidos dele, o clamor deles, e ali levantou líderes que era justamente para salvar Israel, né? Hoje a gente tem o nosso líder maior, o nosso Salvador, o nosso amado amor, Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Mas também nós precisamos de líderes aqui, pessoas que nos orientem, que nos ajudem, que peguem na mão, sabe? Que diga, olha, vamos ler a Bíblia, vamos executar a Bíblia, sabe? Pessoas que te ajudem a galgar caminhos espirituais maiores, que você tenha autoridade, que você perceba que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para ir contra o inimigo e saber que já é mais que vencedora. Então, assim, são muitas coisas. Capacitação espiritual. Deus usa pessoas incapacitadas, usa e capacita. Mas também a gente pode se capacitar